O que vencer, disse o Senhor, darei que sente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então, o Senhor deixou aqui o convite, né? Para os vencedores, né? Só pode ser vencedor se vencer. E ele disse, o que vencer, darei que sente comigo no meu trono. Então você vai sentar. O vencedor vai sentar no trono com Jesus de Nazaré. Aleluia. Os vencedores, né? Somente os vencedores irão sentar com Jesus de Nazaré no seu trono de glória lá no céu. Louvado seja Deus. Vencer o que, irmão? Vencer. Vencer o pecado que jaz na nossa porta. Tentando de toda maneira para querer nos chamar a atenção. O pecado, ele atrai o desejo da carne. Ainda estamos no corpo ainda, mas esse corpo ele precisa ser modificado pelas obras da carne, ali crucificando em Cristo Jesus. Assim modificai as obras do corpo, como diz a palavra de Deus, e transformai-vos pela renovação do vosso, aleluia, interior. Que seja, aleluia, purificado, lavado, redimido, aleluia, transformado a nossa vida dia após dia, aleluia, modificar as obras do corpo, aleluia, não ter cuidado dela, aleluia, porque ela é agressiva, ela é um inimigo que pode se levantar, aleluia, contra a nossa vida de santidade, aleluia, diante de Deus. A carne, aleluia, ela não é brincadeira. Aleluia, que nós temos que realmente vigiar. Vigiar constantemente. Aleluia. E para isso, aleluia, temos que matar a nossa carne. Aleluia. Tem gente que acha que, aleluia, não é necessário matar a carne. Aleluia. Aleluia. Mas nós temos que matar. Aleluia. Se nós não matar a carne, aleluia, não tem como o Espírito operar. Aleluia. O Espírito em nós. Aleluia. O Espírito dentro de nós. Aleluia. O Espírito Santo quer trabalhar no Espírito dentro de nós. O Espírito Santo com o nosso Espírito, tornando, aleluia, dois em uma, aleluia, só. Aleluia. Louvado seja Deus. Dois em um só, aleluia, que, aleluia, possamos entender, aleluia, porque o Espírito de Deus, ele quer, aleluia, habitar, aleluia, no espírito do homem. Mas se o homem, aleluia, não mata a carne, aleluia, como que Deus vai trabalhar? Como que o Espírito prospera na vida dessa pessoa? Aleluia, estou falando do espírito do homem. Aleluia, para que o Espírito Santo trabalhe dentro do Espírito que está dentro do homem, porque o homem é Espírito, aleluia, louvado seja Deus, e é necessário, aleluia, nós matar a carne. Matando a carne, você mata as vontades das impurezas da carne. A carne, com as suas paixões, ela milita contra o Espírito, guerreia uns com os outros, para que, não vos faça a sua vontade. É uma batalha, o Espírito que está dentro de nós, com a própria carne que está também em nós, aleluia, revestindo esse esqueleto, aleluia, a carne, aleluia, batalha contra o Espírito contra a carne, ambos, aleluia, lutando e guerreando, para que não façais as suas vossas vontades, aleluia, a carne não quer que o Espírito, aleluia, santifique, aleluia, dentro de nós, aleluia, e o Espírito, aleluia, quer que a carne modifica para que ele tenha lugar para trabalhar. E com o Espírito Santo em nosso espírito, quando dá lugar, aleluia, matamos a carne, aí o Senhor trabalha do jeito que ele quer. Aí ele achou lugar para trabalhar e fazer realmente a vontade dele. Aleluia. Passa a ser sensível à voz de Deus. Quando o homem mata a carne, passa a ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, 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 amolece o coração.
aleluia, a incredulidade não existe, aleluia, a pedra também não, porque já recebeu um coração novo, aleluia, aleluia, e Deus começa a trabalhar em nossa vida, aleluia, faz coisas que nós, aleluia, nem imaginava, aleluia, e nós estamos fazendo, aleluia, porque é para a glória do nome de Jesus, estamos fazendo, aleluia, aleluia, coisa justa, aleluia, assim como, aleluia, quando uma pessoa dá lugar à carne, começa a fazer coisas impuras, coisas que nem ele mesmo imaginava que ia fazer algum dia, e começa a fazer todo tipo, aleluia, de coisa, e ele diz, não acredito, aleluia, que era eu fazendo aquilo, era eu naquela cena, naquilo e naquilo mais, porque está vivo, a carne está viva, nós temos que matar a carne, não temos que ter cuidado da carne, aleluia, muita gente acha, aleluia, cuidando do corpinho, aleluia, tudo bem, aleluia, não sou contra ninguém, a ter um corpo tanquinho, aleluia, mas a coisa eu vos digo, aleluia, nós temos que crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscência, aleluia, porque os desejos da carne são prostituição, impureza, lascívia, ódio, amargura, aleluia, todo tipo de maldade, aleluia, provém, aleluia, da influência da carne, e nós sabemos que essas coisas são terríveis. A carne inclina-se para o mal. Aleluia. Por isso não estás na carne. Porque o que estás na carne não pode agradar a Deus. Não adianta você falar do amor de Deus na carne. Até que é bom falar, tudo bem. Melhor você falar o amor de Deus do que falar outras coisas que não vai edificar. Aleluia. É melhor você falar do amor de Deus do que falar piada. É melhor você, aleluia, adorar a Deus do que você adorar o inimigo. É melhor você, aleluia, estar perto de Deus do que estar perto do inimigo. É melhor você fazer alguma coisa para Deus do que, aleluia, estar fazendo coisa egoísta para agradar você, ou talvez até o mundo, ou talvez até o próprio inimigo. Aleluia. Mas uma coisa eu vos digo, aleluia, nós temos que estar no Espírito. Aleluia, porque senão, aleluia, as nossas atividades não vai poder agradar o Senhor. Aleluia. Às vezes nós queremos que alma salva. Às vezes, aleluia, quantos cristãos, aleluia, estão fazendo a obra, aleluia, até que são, aleluia, diligentes, são cuidadosos, são zelosos, aleluia, faz coisas que outros, aleluia, às vezes, ele poderia estar fazendo e não faz, aleluia, mas se nós não estiver crucificando, aleluia, matando, aleluia, a nossa carne, aleluia, como que Deus vai operar, aleluia, irmão, mas matar a carne, aleluia, não é um jejum para matar a carne, não tem nada a ver, aleluia, só para, aleluia, jejuar para matar a carne, aleluia, por engano que você, aleluia, pense assim, aleluia, é por isso que muitos, aleluia, estão recebendo retaliação, é por isso que muitos, aleluia, a obra não acontece o que deveria acontecer, aleluia, tu está na frente de uma obra, aleluia, mas ninguém converte, tu está na frente de uma obra, mas as almas não se rendem, e se rende, aleluia, no mesmo da hora, quando menos ela espera, aleluia, ela volta para o mundo, aleluia, não deu tempo nem dela ter uma experiência com Jesus, e logo, logo ela já está bebendo, está usando droga, está prostituindo, está bebendo cachaça, está fazendo tudo que realmente fazia, até pior ainda, aleluia, aleluia, eu vou dizer, aleluia, Jesus deu a receita, aleluia, ore sem cessar, ore, aleluia, jejum, aleluia, seja verdadeiro. Se tu faz as duas coisas é porque tu está obedecendo. Aleluia, às vezes nós temos uma mania de dizer, aleluia, se não estiver obedecendo, não adianta nem orar e nem jejuar. Mas a coisa eu vos digo, aleluia, pecado, aleluia, aleluia, desânimo da carne, aleluia, querendo realizar o seu desejo, ela jamais vai querer orar e consagrar, aleluia, porque ela sabe muito bem, aleluia, que o jejum e a oração é contra a vontade dela, aleluia, a carne não quer oração, aleluia, a carne não quer consagração, a carne não quer viver uma vida de santidade com o Senhor, você não sabia disso, aleluia, que a carne pende para as coisas deste mundo, aleluia, a carne quer gozar o pecado e as coisas desta terra, aleluia, por isso mate, crucifique, aleluia, a tua carne, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, para que o poder de Deus, aleluia, venha sobre a tua vida, aleluia,
teu ministério venha crescer, aleluia, porque é Deus que vai fazer a obra, é Deus que vai libertar esse drogado, esse cachaceiro, aleluia, este ladrão, aleluia, este macumbeiro, aleluia, essa pessoa epilética, aleluia, porque se tu não consagra, tu não pode orar, aleluia, contra as forças espirituais da maldade, aleluia, até tu pode, aleluia, mas ele vai te dar uma retaliação, ele vai te dar uma perda, aleluia, porque tu não está preparado, tu tem conhecimento, aleluia, mas conhecimento, sabedoria, entendimento da palavra, não expulsa demônio não, aleluia, não bota medo em demônio não, aleluia, 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 se fosse por isso, aleluia, muitos conhecedores da palavra de Deus, aleluia, estavam botando Satanás para correr, e eles estão recebendo aí muitas retaliações, aleluia, porque não estão preparados para a obra. Eu não estou querendo dizer aqui que eu sou tal, que eu sou o cara, eu que estou preparado, não, eu estou falando aqui o que Deus mandou eu dizer, aleluia, aleluia, colocando em prática, aleluia, oração, verdadeira adoração, consagração, diariamente, aleluia, não tendo cuidado da carne, aleluia, às vezes nós falamos assim, eu, aleluia, deito, aleluia, porque a palavra diz, logo eu pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança, tudo bem, aleluia, é porque Deus te dá um repouso, um descanso saudável e paz para tu dormir, aleluia, mas o Espírito vai te despertar pela madrugada para tu buscar e orar e clamar, e clamar, e clamar sem cessar, aleluia, muitas vezes o Espírito Santo vai te importunar para tu buscar a Ele, aleluia, a Deus, aleluia, a Jesus Cristo, aleluia, até o dia amanhecer, e tu não vai, aleluia, nem ver, e não vai ser pesado não, aleluia, não é carga pesada não, aleluia, porque Deus sabe que está contando contigo, tem muita gente aí no mundo, aleluia, precisando do socorro, e é eu, é você, aleluia, é cicrano e fulano, aleluia, que tem que colocar-se na brecha, mas na brecha consagrado, aleluia, na brecha, aleluia, no fogo do Espírito Santo de Deus, aleluia, como que tu quer que Deus faça tudo, mas Jesus já morreu na cruz do Calvário, aleluia, já liberou tudo para a igreja, está tudo já preparado, a igreja já recebeu autoridade, tal, aleluia, está pronto, não precisa disso e aquilo mais, aleluia, vai nessa para tu ver, vai nessa, aleluia, para ver se tu não vai, aleluia, se enrascar, aleluia, no caminho, vai nessa para tu ver, o diabo, aleluia, ele não deixa barato não, meu amigo, aleluia, o cara, aleluia, despreparado, aleluia, seco, vazio, e vai fazer obra de missão, ou vai orar, aleluia, intercessão, aleluia, em prol de pessoas que estão com a vida toda lascada, atolada nas coisas erradas desta vida, aleluia, com certeza o inimigo vai te jogar um dado tão terrível, uma seta tão terrível, aleluia, que tu vai, aleluia, aleluia, até realmente perder o roteiro da vida, aleluia, porque, aleluia, essas coisas, irmãos, nós temos que estar revestidos, Jesus disse, ela da couraça da justiça, o capacete da salvação, aleluia, do escudo da fé, do sapato de fogo, da preparação do evangelho, aleluia, da espada do Espírito, do escudo da fé, do cinturão da segurança, orando em todo o tempo, uns pelos outros, ali para que seja dada a palavra de ousadia, no abrir e fechar de minha boca, aleluia, mas também orar e consagrar e jejuar, aleluia, porque se tu faz oração e jejum, é porque tu está diante, de acordo com a vontade de Deus, aleluia, porque oração e jejum, aleluia, gosta, aleluia, de santidade, aleluia, gosta de viver a vida, aleluia, de santidade de Deus na tua vida, alabaxeme, cantarabacalamanai, aleluia, não vem com essa não, aleluia, e dizer, aleluia, se não obedece, aleluia, nem adianta orar, aleluia, jejuar. Quem disse que oração gosta de jejum? Quem disse que, aleluia, aleluia, desobediência gosta de oração e de jejum? Quem disse que oração gosta de pagar o preço? Aleluia, gosta coisa nenhuma, aleluia, desobediência gosta de desobediência, aleluia, continua o sujo se sujando ainda mais, continua o santo se santificando ainda mais. Verei a diferença em quem serve a Deus e quem não serve, do justo para o pecador. Arrependa-te,
porque senão virei sobre ti, aleluia, e te darei a recompensa conforme, segundo as obras, aleluia, do vosso corpo, o bem ou o mal que tem feito, aleluia, arrependa-te, porque senão eu venho sem demora, aleluia, eu venho sem demora, eu venho, aleluia, buscar a minha igreja, aleluia, esteja preparada diante da minha presença, aleluia, depois não vem dizer, aleluia, que eu, aleluia, não dei oportunidade, aleluia, para tu chegar diante da minha presença e se arrepender dos teus pecados, aleluia, não venha me dizer, aleluia, porque eu estou, aleluia, usando e madrugando os meus servos, meus profetas, aleluia, de dia e de noite, aleluia, anunciando a verdade, aleluia, e tu, aleluia, cruzando os braços, aleluia, deixando para amanhã, agora não, vou curtir mais a minha vida, sou ainda jovem, muito novo, eu tenho muita coisa ainda para curtir, e vou gozar a minha vida, quando eu estiver lá velho, que eu não estiver prestando para nada, aleluia, quem sabe, aleluia, eu volto, mais uma coisa eu vos digo, se o diabo estava te prendendo ainda novo, aleluia, de velho ainda mais vai te prender, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegue o mau dia, e chega a dizer, não tenho mais nele contentamento, ou seja, eu não tenho mais, aleluia, prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, aleluia, estou cansado, aleluia, só tem canseira, só tem enfermidade, dor, aleluia, aleluia, desânimo, aleluia, como que, aleluia, uma pessoa, aleluia, que não quis, aleluia, usar a sua vida, gastar a sua vida para Deus, aleluia, na sua juventude, e vem deixar para a velhice, para que Deus venha pegar este bagaço, aleluia, até que Deus pega, mas aleluia, mas demora, porque você mesmo assim, aleluia, não entrega, aleluia, te arrependa, aleluia, e busque a Deus ainda nos teus dias, aleluia, de tua mocidade, aleluia, porque o Senhor, aleluia, está contando, aleluia, com grande remanescente, aleluia, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, a coroa de espinho na sua cabeça, aleluia, por ti, meu amigo, o lado furado com a lança, aleluia, por ti, aleluia, o amor foi por ti, aleluia, humilhado, maltratado, pregado, uns cravos quadrados, uns pregos que era quadrado, grande, aleluia, colocaram, aleluia, entre aqui, aleluia, no seu, da mão, entre o antebraço, aleluia, furando e furando os ossos, entrando e penetrando, aleluia, a agonia, aleluia, foi tão grande, aleluia, que, aleluia, afastava a junta, aleluia, rasgando as suas mãos, aleluia, por causa dos cravos quadrados, que era enorme, aleluia, para te dar a vida, porque ele estava te amando, e tu ainda vem me dizer, aleluia, que eu vou deixar para depois, aleluia, e aquele escravo ainda furava, ainda, aleluia, os seus pés, aleluia, rasgando os seus dois tornozelos dos seus pés, esses ossos, aleluia, entrando na madeira, aleluia, que dor tão cruenta, tão dolorosa, aleluia, para salvar e mudar a tua vida, para que tu não vá para aquele lugar de tormento. Ore, biandarabacai, chorebe, cantarabanás. Aleluia. Mas tu me ignora, aleluia, meu amor que eu tenho por ti. Tudo que eu tenho feito foi por amor à tua alma, para que tu não pereça. Mas tu tem rejeitado a minha cruz, o meu sacrifício. Não destrua o templo do Espírito Santo. Não destrua, porque tu foste comprado por um preço muito alto. No preço de sangue de Jesus na cruz. Glorificai a Deus em vossos corpos, no quais não pertence a vocês. Não use e abuse deste corpo, porque não é de vocês, mas é do Senhor. Não destrua o templo do Espírito Santo, se tornando sinagoga de Satanás. Aleluia, aleluia, purificai as mãos, aleluia, e os corações, aleluia, pecadores, purificai, aleluia, porque estou visitando a terra por este dia, aleluia, eu vou despertar com um grande despertamento, aleluia, chamarei, aleluia, os que são, aleluia, meu, virão correndo, aleluia, os que estão distantes como ovelha desgarrada, voltarão, aleluia, voltarão para o aprisco, voltarão
voltarão, aleluia, para ter comunhão com seu pastor, o bom pastor que deu a vida, aleluia, pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Rabacalabacalabanai. Não rejeite o sacrifício do cordeiro, não rejeite o sacrifício do bom pastor, aleluia. Ele quer te apacentar e curar as tuas feridas e mudar a tua vida. Ou tu não acredita que Deus pode mudar a história da tua vida da noite para o dia? Ai, decanturi que tu como daramanai, aleluia. Este homem, aleluia, não era nada, aleluia, que alguém poderia olhar e dizer, aleluia, aleluia, alguma coisa que poderia, aleluia, aleluia, exaltar, aleluia, o meu nome, aleluia, coisa semelhante, aleluia, que pudesse, aleluia, levantar o meu ego, como dar, aleluia, pelo contrário, aleluia, muitos, aleluia, aleluia, tinha medo de mim. Muitos, aleluia, corria, aleluia, e não chegava perto de mim, aleluia, porque eu fui um homem muito, aleluia, terrível, aleluia, ignorante, aleluia, além de ignorante, endemoniado, e além de endemoniado, não temia a lei, nem dos homens, nem de Deus, aleluia, eu era imprestável, aleluia, mas não levava desaforo para casa, aleluia. Se um infeliz, aleluia, viesse, aleluia, aleluia, alguma coisa, aleluia, aleluia, comigo, ter alguma indiferença, aleluia, podia ter certeza, aleluia, que estava topando com cabra que tinha sangue nos olhos. Mas um dia, aleluia, o Senhor, aleluia, apareceu para mim. Ele falou, aleluia, desta forma e desse jeito, aleluia, a partir de hoje tu vai ter medo de morrer. Tu tem, aleluia, uma coragem violenta dada pelo inimigo, mas tu vai ter medo, aleluia, do perigo, aleluia, porque sou eu que estou fazendo isso, porque eu não quero perder a tua alma para o inimigo ceifar, aleluia, porque do jeito que tu está andando, aleluia, não vai demorar muito tempo, aleluia, o Satanás vai ceifar, aleluia, porque tem um ditado, aleluia, lugar de valentão é debaixo da terra, aleluia, e a alma, aleluia, presta conta, aleluia, diante de Deus, aleluia, para onde vai, aleluia, se nós tivermos em santidade, aleluia, nosso nome escrito no livro da vida, em obediência a Deus, buscando vigilantemente, fervorosamente ao nosso Deus, não importa a forma que você entra na presença de Deus, aleluia, eu aqui não estou para ignorar conforme, aleluia, tu entra na presença de Deus, aleluia, tem uns que adorando, aleluia, e vai adorando, aleluia, isto é o sacrifício vivo, é o sacrifício vivo e santo, aleluia, que sai, aleluia, dos lábios, que confessa o nome do Senhor, aleluia, sobe como um cheiro suave, esse sacrifício e aquela adoração, ela entra no céu, aleluia, Deus traz a bênção, aleluia, às vezes em forma de oração, às vezes em forma de um jejum, aleluia, e o jejum, ele tem, aleluia, que ser, aleluia, com propósito. Jejum tem que ter propósito. Não é só tirar um alimento que mais gosta e comer outros. Não, irmão. Não é aquele jejum que Daniel fez, não. Só com verdura. É bom. Aleluia. Um jejum poderoso, eu vou lhe ensinar. Aleluia. Levanta de manhã. Não coma nada. Se quiser falar com Deus que vai tomar água, por causa do calor do estado que você vive, principalmente o estado de Tocantins, é muito quente. Você pode dar um problema aí nos rins aí e pode ser fatal, né? O que tem de gente aí fazendo hemodiálise aí não é brincadeira, né? E você sabe que passar por aquela máquina ali não é brincadeira, né? Muita gente fala que é um vivo morto, né? Então eu vou lhe dizer uma coisa. Você amanhece o dia, você faz a apresentação ao Senhor, já às 6 horas da manhã, tira a água, tira o alimento, se for absoluto, e tu vai até às 12 horas, né? Bom seria até às 3, mas se for um cara muito atarefado, ele vai até meio-dia, dá para fazer. Quantas vezes já fiz trabalhando, nunca foi fardo pesado para mim. Sempre trabalhei, e quando era mais jovem, eu ainda fazia o dia inteiro. Aleluia,
inteiro, tirando a água e tirando a comida. Trabalhava o dia inteiro normalmente mesmo, conforme os outros trabalhavam e não fazia diferença nenhuma, né? Mas isso, irmão, isso é paixão, isso é paixão. É paixão por Jesus, aleluia. Às vezes, não precisa isso, não, é sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo é uma ova, aleluia, aleluia. Tu quer vencer a caça de demônio, esse demônio aí que está levantando, jogando dado cruel, dado terrível, dado aí destruindo as tuas coisas, destruindo a tua saúde, bloqueando a tua vida financeira, aleluia. Tu pensa o que é isso aí? É caça de demônio, só expulsa disso o Senhor Jesus por jejum e oração, aleluia. Senão não expulsa. Demônio, ele é sujo, ele sabe muito bem se tu está respeitando, andando de conforme a palavra, a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que hoje em dia, aleluia, aleluia, nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo dentro da igreja. Aleluia, quase não vê mais batismo. Tem fogo, pula e redor, não sou nada contra isso, mas você não vê batismo. Irmão, isso não está certo. Esses sinais não pode, aleluia, estar dessa forma minguando dentro da igreja do Senhor. Aleluia. Tem que ter salvação, libertação de alma. As almas, elas têm que converter, aceitar Jesus e elas se converter mesmo, dar fruto dentro da casa de Deus. E elas vão continuar dando testemunho, aleluia. Elas vão confessar que Deus mudou a vida delas, aleluia. O batismo vai acontecer. Elas receberão batismo com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Elas vão, aleluia, ser mudadas, transformadas, aleluia. Algo novo vai acontecer. Remi cantarabacalabaxê, me andarabacalamanai. Teicho como do como dai, che. Irimi que tu como darabacalabaxê, me andaramanai. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer ser cheio do Espírito Santo? Aleluia. Ore, jejum e leia a Bíblia constantemente. Leia a Bíblia, porque ela é a espada do Espírito que tu vai lutar contra a maldade, o pecado que está aí de frente, aleluia, dos teus olhos, aleluia. Tu precisa ter, aleluia, comunicação com Deus, aleluia, vida de oração, consagrado, aleluia, porque a graça e o poder, aleluia, a sabedoria divina, aleluia, que vai nos capacitar para nós, aleluia, não, aleluia, errar no caminho, aleluia, porque tem um versículo na palavra de Deus: errais por não conhecer o poder de Deus e as escrituras, aleluia. É por isso que nós erramos, é por isso, aleluia. Se conhecer o poder de Deus, aleluia, eu duvido, aleluia, que nós vamos errar. Porque na hora do erro, aleluia, o Espírito Santo, está vendo isso aqui? Aleluia, tu leu dentro da palavra, ó, não pode fazer, aleluia, você pula fora, aleluia. Que é melhor, aleluia, ter comunhão com Deus, aleluia, ter crédito com Deus e viver com Deus, aleluia. Que na hora que tu mais precisar de Deus, tu vai clamar e Deus vai te ouvir, aleluia. Do que tu menosprezar a Deus e fazer a vontade da carne, e quanto mais precisar de Deus, tu vai clamar, aleluia. Mas, aleluia, os vossos pecados faz divisão entre Deus e os homens. É como um muro que tampa, aleluia, a oração, e a oração não chega, aleluia, porque tem uma muralha de bronze, aleluia, tampando, aleluia, bloqueando, aleluia, a tua oração, e ela não sobe, está bloqueada. O pecado faz uma divisão entre Deus e você, aleluia, rompe o pecado pelo poder do sangue, confessa, aleluia, Jesus muda a tua história e a tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Que você possa tomar essa palavra em prática, porque bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus, que está escrita, aleluia, neste livro sagrado, a Bíblia Sagrada, e os coloca em prática, aleluia, praticar, é melhor, aleluia, praticar, não somente ouvinte, ouvir, mas praticar o que está ouvindo, aleluia, para ter vitória e sucesso na tua vida,
aleluia, é para o teu próprio bem mesmo, aleluia, aleluia. Aleluia, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Ser praticante, não somente ouvinte. Toma posse em nome de Jesus, aleluia. Eu sei que são poucos que vai, aleluia, ouvir esta palavra até o final. Mas Deus sempre escolhe alguns para ouvir até o final, porque Deus muda. Sempre tem os escolhidos que Deus vai, aleluia, abençoar através desta palavra. Através das palavras de outros homens de Deus, outras mulheres de Deus, aleluia, os canais de bênção não acabam, aleluia, toda hora aí, abençoando as vidas de todos, aleluia, que dão crédito, aleluia, seja abençoado em nome de Jesus.